Souza, a Stephanie Cardoso, o Ernesto, que acabou de sair, e a Stephanie e a Paula Ritzmann Torres. Para começar a nossa apresentação, eu gostaria de mencionar a importância que os senhores podem ver aqui em cima, que o tema central, que é o pano de fundo de toda a nossa apresentação nesses 2 dias, é o tema da efetividade dos tribunais internacionais, à luz da contribuição dos tribunais internacionais. E, nesse sentido, eu gostaria de mencionar que a nossa pesquisa, para a apresentação nesse dia de hoje, se pauta na busca de marcos teóricos que possibilitam a compreensão do direito internacional como um fenômeno em expansão, de uma maneira que esses fundamentos teóricos serão importantes para a pesquisa, que ao final o Paulo vai colacionar vários julgados que nós pesquisamos no âmbito da Corte Internacional de Justiça e no âmbito do Tribunal Internacional do Mar. E nesse sentido, apenas para situar os senhores, nós tivemos uma pesquisa basicamente alguns livros importantes e alguns textos que eu gostaria de mencionar, apenas a título de referências bibliográficas. No primeiro ponto, nós pesquisamos um texto do professor Vicente Marota Rangel, intitulado A Natureza Jurídica e a Delimitação do Mar Territorial, que foi uma obra apresentada para a dissertação do concurso de cátedra em Direito Internacional em 1965. É uma obra de fundamental importância para nós, maritimistas. Em segundo lugar, um livro do professor Wagner Menezes, Tribunais Internacionais, Jurisdição e Competência, que é muito importante. E também nós vamos abordar o estudo de 2 tratados internacionais importantes, que são o Estatuto da Corte Internacional de Justiça, nós abordaremos o artigo 38, e também a Convenção Internacional de Direito do Mar, também conhecida como Convenção Montego Bay. Nós abordaremos o artigo 297. Nesse sentido, como eu falei, nós temos muito claro aqui no nosso grupo de estudos a importância da concepção sistêmica do direito internacional que foi se criando a partir do século XX. O que significa isso? Significa que, basicamente, a sociedade internacional ela se sensibilizou à importância de termos e desenvolvermos meios não só políticos ou diplomáticos de solução de controvérsia. O que eu quero dizer é o seguinte: se nós pegarmos qualquer manual de direito internacional, nós vamos ver basicamente os bons ofícios, a mediação, dentre outras várias facetas que os corpos diplomáticos tomam por base para a solução de conflitos. Mas o que nós vemos a partir do estudo de direito internacional, nós vemos que basicamente a partir do século XX, principalmente com o final da Segunda Guerra Mundial, o flagelo da guerra trouxe consequências nefastas para a sociedade internacional, e de maneira que nós precisamos procurar outros mecanismos que não só os meios políticos. E foi nesse sentido que a sociedade internacional, que passou a se desenvolver de uma maneira mais técnica, requerendo uma temática, uma agenda internacional de maior complexidade, foram criados muitos mecanismos de tratados internacionais que disciplinaram esses novos temas. A exemplo, por exemplo, da própria Carta das Nações Unidas, a Carta de São Francisco de 45, e dentre outros vários tratados internacionais, ou podemos lembrar também o tratado que disciplina o mercado comum europeu, dentre outros vários. E essa complexidade, da agenda internacional nos impõe o surgimento de vários outros mecanismos de soluções de controvérsias, que esse é o ponto central da nossa apresentação. E é nesse sentido, basicamente, que eu gostaria de apresentar aos senhores a importância da Convenção de Montego Bay. A Convenção de Montego Bay ela é responsável por disciplinar, basicamente, os principais termos concernentes ao uso, à utilização de riquezas e recursos naturais no mares, bem como delimitar a fronteira entre mar territorial, zona contígua, plataforma continental, entre outros aspectos, apresentando um regime jurídico muito importante para a disciplina
desse tema que sempre foi muito importante, consolidando, por exemplo, princípios como a liberdade de navegação, entre outros. E é nesse sentido que a Convenção de Montego Bay, ela cria, no seu dispositivo, no artigo 297, ela inova na ordem do ordenamento jurídico internacional por meio da criação de diversos e diferentes órgãos de soluções de controvérsia. Aqui nós precisamos fazer uma demarcação de um limite conceitual, que o professor Wagner Menezes traz muito claramente na sua obra. E ele sempre faz questão de reiterar isso. Qual seria a diferença entre jurisdição e competência? Jurisdição basicamente seria o poder que se atribui de dizer o direito resolvendo o conflito no caso concreto, mediante a aplicação de uma norma abstrata que se concretiza no caso concreto. Todavia, competência é a atribuição de jurisdição a determinado órgão. E é nesse sentido que a Convenção de Montego Bay, no artigo 297, é tão importante para o tema da efetividade do direito internacional, porque ela inova ao atribuir a diferentes órgãos a prerrogativa de solucionar conflitos. O artigo 297, ele menciona que é competente para resolver conflitos concernentes a temas de direito do mar o Tribunal Internacional do Mar, conhecido também como ITLOS, que tem sede em Hamburgo, na Alemanha. É competente para solucionar conflitos concernentes ao direito do mar a Corte Internacional de Justiça, bem como órgãos arbitrais. Então, a posição vanguardista da Montego Bay vai no sentido de se atribuir a mais de um órgão. E isso é muito importante porque ela fomenta e ela cria um parâmetro, um paradigma importante para a compreensão de um outro tema que é muito importante para o nosso grupo de estudos, que é a tomada da jurisprudência como fonte do direito internacional. Se nós analisarmos o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, como eu mencionei aos senhores no começo, é possível constatar, depender da leitura desse artigo, que a Corte Internacional de Justiça ela pode adotar como um dos seus fundamentos da sua decisão decisões judiciais que possam fundamentar e possam balizar o seu posicionamento. Então é nesse sentido que a importância da jurisprudência como fonte ela é muito importante sob essa perspectiva, de tal maneira que a Convenção de Montego Bay ela potencializa esse dispositivo de uma maneira a contribuir para uma sistematização do direito internacional e também de se atribuir a diferentes órgãos jurisdicionais a possibilidade de resolução de conflitos. E então é nesse sentido que a nossa apresentação hoje aqui diz respeito basicamente a um tema que é muito caro ao direito marítimo, ao direito internacional do mar, que é a possibilidade do critério de demarcação de fronteira marítima. E tomando como base essa ampliação dos órgãos competentes para a resolução de conflitos, nós fizemos uma pesquisa sobre a evolução do critério que balizou as cortes internacionais, sejam elas a Corte Internacional de Justiça ou o Tribunal Internacional do Mar, que é competente para conhecer e julgar essas causas. Nós fizemos uma pesquisa relacionada a essas decisões. Então, nesse sentido, agora que o Paulo ele vai ter a oportunidade de mostrar a vocês com mais cuidado como que os precedentes da Corte Internacional de Justiça foram importantes para a construção de uma jurisprudência no Tribunal Internacional do Mar, de maneira que as duas cortes promovem sempre um diálogo, ou seja, o diálogo das cortes e o diálogo por última instância na jurisprudência, que é muito importante para a compreensão do nosso objeto de estudo. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Paulo, como o Fernando mesmo já disse, e eu vou tratar da questão da aplicação da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e como essa aplicação no que se trata da questão da delimitação de fronteira marítima construiu uma jurisprudência. Primeiramente, é importante aqui remeter a alguns conceitos basilares, que eu acredito que todos aqui
saibam, mas por muitas vezes remeter a eles, somente tendo a Convenção das Nações Unidas como sobre o direito do mar como uma convenção biológica clara e uma convenção que ela se adapta às necessidades que o direito do mar vem expondo ao longo do tempo. Então é sempre importante nos ater ao que ela traz. E são basicamente as 3 definições que um Estado tem sobre o mar. Temos o mar territorial, 12 milhas marítimas, previsto no artigo 3º, onde há o que, de forma bem resumida, pelo adiantado tempo, uma soberania absoluta. Há também a zona econômica exclusiva, delimitada no artigo 57, que tem 200 milhas, até lembrando que são 200 milhas contando da mesma linha de base onde começa a contar o mar territorial, não 200 milhas subsequentes. E por fim, a plataforma continental, que também é o 200 milhas, como o artigo 76, com uma característica de soberania para exploração e aproveitamento, que hoje em dia vem trazendo discussões sobre a questão da extensão da plataforma continental, principalmente no que se refere a características geográficas de como as diferentes costas se comportam. E por que a questão da fronteira marítima faz-se mister nesse âmbito do Tribunal Internacional do Direito do Mar? É importante lembrar que o mar ele sempre foi, e continuar a ser fonte de riqueza. Nenhum país tem um pleito por estender o seu limite marítimo por uma simples necessidade ou por um simples capricho. O mar ele é muito importante para a configuração da economia, configurações de segurança. Então, nesse diapasão, os conflitos sobre a quem pertence, qual nível de soberania irá se estabelecer em cada região do mar, se tornam extremamente importantes. É importante lembrar que no que a gente vai tratar da delimitação, a convenção ela traz um princípio geral para quando nós temos costas opostas ou adjacentes. Quando não há costas opostas ou adjacentes, o Estado está de frente não há outro Estado de frente com quem ele possa competir em delimitada parcela do mar, se torna muito mais fácil a questão de um pleito para a expansão, porque não há uma parte contrária exatamente definida, não há um conflito direto de interesses. Embora continue a existir um conflito de interesse, contudo não cabe aqui essa análise. Mas o princípio geral, quando há esse tipo de costa, é o princípio da equidistância. Ele vem no artigo 15 da UNCLOS. E ele trabalha com um método trifásico, que é esse método que ele vai trazer, a partir desse método ele vai fazer uma análise desses casos, colocando ele como uma construção, observando como ele é parte de uma construção jurisprudencial. Primeiro, há uma elaboração da linha equidistante. No caso, é importante diferenciar a equidistância e a equitatividade, porque, tratando-se de distância e volume, o conceito muitas vezes é diferente conforme os estados o utilizam no seu pleito. Então, há que haver um cuidado com as palavras, principalmente da forma que os estados as usam nas alegações iniciais. Muitas vezes, tentando levar, enquanto um argumenta por questões de distância, outros argumentam por volume, o que não pode, mas sim gera uma diferença. Então, a primeira demarcação da linha equidistante, depois circunstâncias que possam produzir ajustes nessa linha são analisadas, e por fim ao teste da desproporcionalidade, e através desse método das 3 fases há como se definir essa linha. O primeiro caso que a gente vai tratar é o de Narcy. Ele envolveu a Alemanha de um lado, do outro os Países Baixos e a Dinamarca. Ele é até mesmo anterior à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que foi finalizada em 82 e entrou em vigor internacional em 1994.
E, nesse caso, a primeira vez uma discussão de qual regime jurídico deveria ser aplicado para decidir esse tipo de conflito. E a Corte Internacional de Justiça entende que não há método obrigatório e vinculante ainda. Porque ao longo dos pleitos houve argumentativa que a Convenção de Genebra, que é uma convenção que também tratava de temas do direito do mar, deveria ser levada como a fonte de direito, mas a Alemanha vai contra isso por não ser signatária. Então, a decisão ali naquele caso que a Corte deu é que deveria ser baseado em comum acordo na configuração das costas e, acima de tudo, na equidistância. Então aí, como a argumentação, uma argumentação inicial, ela já foi feita de um modo que, a partir dela, a gente entende a importância da equidistância para esse tipo. Embora sempre, através de um senso assim, até talvez comum de justiça fosse assim, em primeiro ponto, ver a equidistância como algo mais plausível, a primeiro documento, a primeira jurisprudência, a gente vai ter uma defesa pela aplicação da equidistância. O próximo caso, que a gente vai tentar, como dá para ver, é bem próximo, é da Tunísia contra a Líbia, também da Corte Internacional de Justiça, de 1982, discutindo questões de plataforma continental. E há uma aplicação efetiva do método da equidistância, remetendo à equidade tratada no caso North Sea, às circunstâncias que ali estavam, e principalmente já a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, mesmo não estando em vigor, por ter sido um documento que foi elaborado com participação de muitos países, ela já serviu ali como um direcionamento. O próximo caso também está envolvendo a Líbia, só que dessa vez com Malta. Havia aí um pleito da Líbia pela prolongação natural, para a extensão da plataforma continental, que poderia afetar a área marítima sob o controle de Malta. Isso não foi reconhecido porque a Corte afirmou que, num caso de um pequeno trecho, não há por que se falar de uma prolongação natural. Uma curiosidade desse caso também é que é o envolvimento do terceiro interessado, como previsto na Corte Internacional de Justiça, que no caso foi a Itália. E aí a aplicação do método de equidistância eficazmente com os 3 pontos para o qual o método se apoia. Agora, um caso já bem mais recente, que também pela Corte Internacional de Justiça, em 2007, Nicarágua versus Honduras. Dessa vez as costas são adjacentes, então há uma necessidade de se discutir fronteira, plataforma e zona econômica exclusiva. Nesse caso, trouxe a discussão de haver aplicação ou não do método de equidistância, mas ele não se aplicava à questão concreta. Então, para ele foi usado o método bissetriz. Mas aí nós não temos uma negação da questão da aplicação da jurisprudência. Que isso vai vir até abordado agora em 2012, num caso também envolvendo a Nicarágua e a Colômbia, onde a Corte afirma que o método de equidistância ele não é algo mecânico. Então, aplicar o método da bissetriz nesse caso não é negar uma construção jurisprudencial do método da equidistância, mas sim reconhecer que ele não é um método técnico, ele é um método que carece de uma análise, de uma circunstância concreta para sua aplicação seja efetiva. O próximo caso é da Romênia com a Ucrânia, também pela Corte Internacional de Justiça, em 2009. Nele nós temos 3 questões bem interessantes. A discussão da aplicação de acordos bilaterais, o conflito ele passou para a Corte Internacional de Justiça emergindo de um acordo entre as partes que não foi respeitado, e a Ucrânia ela procurou argumentar para que a Corte não reconhecesse aqueles acordos. E mais uma vez, se referindo à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, houve o reconhecimento que aquele acordo era sim válido. Também a questão da ilha da Serpente, no mapa não vai dar.
mas houve um esforço da Ucrânia para tornar as Ilhas Serpentes uma região econômica e habitada, porque sendo uma região de economia ativa e habitada, ela altera a costa para cálculo de zona econômica exclusiva e mar territorial, o que afetaria bastante, influenciaria bastante o que foi delimitado pelo método de equidistância. A Corte não reconheceu a necessidade da Ilha da Serpente ser considerada como parte da costa da Ucrânia. Na Europa, o caso se tornou, na época, até parte da mídia, pois havia um apoio direto do governo da Ucrânia para que empresas ali se instalassem, pessoas ali fossem morar, para que aquela ilha fosse considerada algo imprescindível para a delimitação da fronteira. E acabou que ela não foi considerada porque, mesmo havendo aqueles esforços, o que havia ali de produção econômica não era suficiente para alterar em tamanhas proporções a questão da... Agora, chegando no primeiro caso do tema de fronteira marítima julgado pelo Tribunal Internacional sobre o Direito do Mar, envolvendo Bangladesh e Myanmar, onde há uma dificuldade da aferição dos pontos base, e, novamente, mostrando o quão a convenção completa as questões que nisso envolvem. Ali houve, com a convenção, como dissolver a problemática e houve uma inovação, que é a zona cinzenta, onde há uma porção de mar que, pela questão do tempo, aquela questão ela é uma região compartilhada. Ambos os envolvidos no litígio, ali naquela porção de mar, eles têm direitos e deveres. Não havia como determinada porção exercer de um ou de outro. O último caso julgado, que é do Peru contra o Chile, que ontem um dos professores que aqui esteve palestrando abordou o caso. E nele nós temos mais uma vez o método da equidistância, temperado por princípios e tratados bilaterais, mostrando que o método ele prevaleceu ao longo da construção jurisprudencial, mas sempre se adequando ao caso concreto. Atualmente, já finalizando o último caso que eu vou estar tratando, que é da Bolívia contra o Chile, que entrou, um caso que o pleito iniciou em 2013, e ele vai vir com algo que ainda não tivemos um trânsito em julgado nessa magnitude, que é o acesso de um país que não tem fronteira, não tem mar, ao mar. A Bolívia quer reconhecer, conseguir um acesso ao mar através do Chile, baseando-se em acordos que eles efetuaram em guerras, em tratados pós-guerra que houveram, e o Chile atualmente está contestando a competência da Corte para o caso. Eu peço desculpas por ter me prolongado um pouco. Talvez o que não tenha ficado claro ele está disponível para tentar ajudar, até mesmo algo que vocês vão ver no caso que a gente não viu. Agradeço a todos aqui, agradeço também aos membros do grupo pela construção da pesquisa, que foi um trabalho realmente de todos que participaram do festival. Muito obrigado. Obrigado. A gente, para encerrar então, a gente vai falar do último grupo, né, que é o grupo da Corte Internacional de Justiça e da Corte Permanente de Justiça Internacional. Eu vou chamar então a Bruna e a Vanessa para ajudar a compor a mesa. Nesse caso vai ser legal, porque eu vou ser o presidente e vou falar também. Então eu posso falar o tempo que eu quiser. Brincadeira, né? Vou falar rapidinho. Outras meninas vão sentando. A Corte Internacional de Justiça, então a gente vê que a gente trabalhou em dois momentos nesse ano, e a gente trabalhou com duas decisões clássicas, né? A primeira decisão foi uma decisão da Corte Internacional de Justiça, foi uma opinião consultiva do caso Bernadotte. Isso é um caso que não se falava, mas a gente tinha discutido, a gente precisava discutir ele nos detalhes. Então, principalmente em relação à discussão sobre acesso à justiça, a ideia das organizações internacionais, e a gente conseguiu tirar assim, muito boas conclusões do nosso primeiro encontro, né? Então foi bastante bem interessante essa discussão. E na última semana, na última reunião, a gente trabalhou
um caso histórico, é o caso da Corte Permanente de Justiça Internacional, o caso Wimbledon. Foi o primeiro caso de 1923 levado para julgamento ainda na época do Conselho da Liga das Nações, envolvia diversas partes, então era um problema jurídico que era o acesso ao canal de Kiel, né, o canal onde o canal dentro da Alemanha, próximo à Dinamarca, né, que facilitava o acesso de navios, principalmente do Mar do Norte, para aquela região onde é a região que na época chamava Danzig, que era a região de uma cidade livre, que foi criada sob auspício da Liga das Nações. Então, assim, o caso havia muitas discussões históricas. A gente assim vai fazer apenas um panorama, né, até porque a gente não vai ter muito tempo para abordar os detalhes dele, mas qual foi a importância do caso, além da questão só de ter sido o primeiro, né? O grupo é um grupo grande, as meninas elas vão dar algumas opiniões dentro do trabalho que a gente foi feito, mas é um grupo bem maior. Eu ressalto aqui a presença do Alberto, né, que também agrupou o grupo, além das outras meninas, a Flávia, a Maria Vitória, a Mariana Araújo e a Vanessa, né, além do Alberto. Né. Aqui a gente está com a Vanessa e a Bruna, que compõem o grupo, né, bem grande também, então a gente tem bastante discussão. O caso, além da discussão sobre ser o primeiro, né, a gente pode dizer que o primeiro julgamento de um tribunal internacional permanente, provavelmente dito, ele vai envolver a discussão da prevalência do direito nacional sobre o direito interno. Ele já traz isso como uma base que vai ser lançada para qualquer outro julgamento, qualquer outro tribunal. Porque a Alemanha ela vai impedir o acesso a esse canal por meio de uma normativa interna, um ato da Alemanha que impede a passagem de navios naquela região, mas são os navios que eram navios de guerra ou navios que portavam material bélico, né, nesse sentido. Então a Corte vai entender que esse ato unilateral, entre várias questões, né, que a Corte vai trabalhar, esse ato unilateral, ou esse ato, né, normativo da Alemanha, não seria bastante não poderia ser contrário ao Tratado de Versalhes, que era o Tratado de Paz. Então, norma interna não poderia revogar um tratado internacional. Então, naquele momento, em 1923, isso foi muito importante, porque qualquer outra corte que for trabalhar, ela vai trabalhar isso como base, né? Então, assim, o caso envolve muitos interesses. Era um caso de um navio, né, que era um navio francês, tratado pela Inglaterra, que envolvia ia ser levada para uma base da Polônia, numa cidade livre prevista pela Liga das Nações, e havia como outros interessados o Japão e a Itália. O Japão e a Itália como também interessados. Então, assim, sem dúvida, né, a Corte inaugura um caso com bastante partes, e a Polônia como terceiro interessado. Eu ressalto para vocês assim, que da opinião, né, da decisão da Corte, além dessa questão de que a Alemanha tinha feito errado, né, eu usei esse termo, né, agiu errado, impedindo a passagem, ela também fala de uma compensação que deve ser feita em relação a esse atraso. Né. Foram 11 porque evitou a passagem pelo canal, então esse navio teve que fazer um caminho mais longo. Por conta desse caminho mais longo, a Corte determina também, a pedido da França, da Inglaterra, principalmente a França, ela que seria ressarcida, ela tinha que dar pouco prejuízo, em relação ao quanto que ela deveria ser pago, em relação aos dias de frete, aos dias parados e a próprio combustível que foi utilizado. Então, isso também foi nesse sentido. É claro que depois se discute se a decisão foi cumprida integralmente, mas a base da decisão de que o Estado não poderia colocar o seu direito interno para revogar, a gente chegou numa conclusão, né, e isso também a gente está construindo agora, talvez com outras decisões da Corte, que isso vai, em 23 foi importante porque isso foi consolidando ao longo dos anos essa ideia da prevalência do direito nacional, pelo menos nessas bases, para depois a gente chegar na década de 60, já sobre um outro paradigma, né, de ONU e a Corte Internacional de Justiça, na Convenção de Viena sobre Direitos Tratados de 69.
e vai trazer isso como uma regra expressa, né? Então, assim, isso a gente colocou, né, como um ponto inicial, como uma hipótese inicial de trabalho, que foi por conta, talvez, dessas primeiras decisões, da consolidação desse princípio nas decisões internacionais, que a gente vai ver na época das grandes convenções, que isso vai ser escrito, né? Então, isso foi bastante interessante. A gente ainda vai pesquisar mais a fundo sobre isso, sem dúvida, mas foi um pontapé de hipótese. Eu estou sendo bem breve para poder também a gente, pelo menos, apresentar o caso para vocês. E eu passo a palavra para Bruno, para falar sobre a opinião. Boa noite. Vou falar um pouco sobre as opiniões dissidentes que houveram no caso. Foram 3, uma delas, inclusive, foi de um juiz italiano. Muito interessante, considerando que a Itália era uma parte interessada e a opinião foi contrária à Itália. As opiniões foram baseadas na neutralização do canal e na neutralidade da Alemanha em relação à guerra. Primeiro, a neutralização do canal. Diferentemente do canal de Suez e do canal de Panamá, o canal de Kiel foi internacionalizado e não neutralizado, o que significa que, em tempos de guerra, a Alemanha ainda tem jurisdição sobre o território e tem o direito de barrar a passagem ali de comboios e outros navios que envolvem a guerra. Sobre a neutralização, que é um aspecto um pouco mais importante aqui na questão, a Alemanha tinha se declarado neutra em relação à guerra Polônia versus Rússia. E a Rússia não tinha sido parte do Tratado de Versalhes, que declarou a servidão da Alemanha em relação aos países aliados. Então a Alemanha sentiu-se com um dever em relação à Rússia de ser neutra e não permitir a passagem de armamentos que iriam para a guerra defender a Polônia. Hoje já é uma questão um pouco mais consolidada que, por exemplo, na questão aérea, um país neutro pode barrar, e mesmo deve barrar, a passagem de aviões pelo seu território aéreo quando envolve uma guerra em que ele se declara neutro, mesmo para não prejudicar a sua neutralidade e o seu comércio. E, por analogia, nós podemos aplicar isso ao caso. Essa para a Vanessa, que ela vai falar um pouquinho mais sobre a neutralidade. Sobre essa questão da neutralidade, eu gostaria de fazer um paralelo a um discurso de uma proposta que eu fiz na Universidade de Argentina em 1917, na Guerra Mundial. Nesse discurso, ele questiona o conceito de neutralidade. Seria a neutralidade a total imparcialidade de um Estado em relação a um conflito bélico? No caso da Primeira Guerra Mundial, ele diz o seguinte, que o Estado mesmo ele pode ser vítima. No caso, a Bélgica, por exemplo, a Alemanha invadir a França, ela teve que passar pela Bélgica. E a Bélgica é um Estado neutro. Agora, por outro lado, o Estado neutro, quando ele tem relações comerciais com o Estado beligerante, ele deixa de ser neutro, porque, de alguma forma, por exemplo, no caso de venda de alimentos, o Estado neutro ele acaba proporcionando que o Estado beligerante ganhe em guerra com esses equipamentos bélicos. Então ele questiona, será que a neutralidade, por ser a neutralidade uma questão de parcialidade, deveria haver um bloqueio comercial entre os Estados neutros e os Estados beligerantes? E ele fala que não. Primeiramente, porque há um prejuízo à indústria bélica do Estado neutro, porque se eu não vendo, eu não consigo desenvolver a nossa indústria bélica. Então, o Estado neutro ele acaba ficando fragilizado no futuro, numa eventual guerra. Esse Estado acaba tendo uma posição inferior a um outro Estado que tenha desenvolvido a indústria bélica. Por outro lado, se eu bloqueio armas, não basta bloquear armas, eu preciso bloquear também outros produtos. Porque, por exemplo, se o Estado neutro ele oferece, ele tem relações comerciais de um produto alimentício, ele também está envolvido diretamente nessa questão bélica. Fazendo um paralelo com esse caso Wimbledon, a passagem do navio até a Polônia, a passagem
vão ser violações à neutralidade. Por quê? Porque a passagem do navio até a coluna acaba favorecendo a colônia. Agora, o bloqueio do navio até a colônia acaba favorecendo a Rússia, que no caso é um conflito entre a Rússia e a Polônia. Agora, no Rui Barbosa, nesse discurso, ele propõe um novo conceito de neutralidade. Ele não fala que a neutralidade ela é a total imparcialidade. Ele fala que um país neutro, na realidade ele fala que a neutralidade ela não existe, porque qualquer ato que você pratica, você acaba não sendo neutro. Então, ele propõe um novo conceito, que é um conceito de um país pacífico, né? No caso não neutro, mas um país pacífico em relação a um conflito, ele exigir a observância de tratados internacionais. E no caso da Primeira Guerra Mundial seria a observância da Convenção de Haia, das Convenções de Haia, de 1899 e 1907. Então é isso. Só por uma reflexão, né? Neutralidade é realmente imparcialidade? Ou existe de fato neutralidade nos dias atuais? Gente, então, eu agradeço, né? As nossas discussões também não foram fechadas, né? Por isso que as reflexões surgem e existem. E eu queria agradecer o grupo, né? Agradecer a apresentação e convido vocês para retornar às 19. A gente vai fazer um recesso de 1 hora e retornamos às 19. As palestras todas confirmadas de acordo com o nosso programa, tá bom? Muito obrigado.